Aleluia. Se você puder ainda, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, somos gratos pelo que o Senhor já está realizando e nos conduzindo a realizar junto contigo, com coração sincero, Pai, em espírito, em verdade. Pai Santo, nós entregamos aqui o nosso louvor, Senhor, a nossa entrega, a nossa devoção. Queremos continuar contemplando a beleza do Senhor, da sua voz, da sua sabedoria. Senhor, continua se revelando a nós, nos edifica, ministra a tua verdade. Lá, Senhor, aonde ainda tem bases de engano dentro de nós, ministra a tua luz. Lá onde ainda está escuro, confuso, Pai Santo, nos toca. Lá faz, Pai, a obra do Senhor. Chega onde, Pai, o homem não pode chegar, as nossas forças não podem chegar, os nossos recursos não podem chegar. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Deixa a gente te conhecer pela palavra. E a palavra, Senhor, vai se revelando, Senhor, vai se revelando, pois o Senhor é o verbo, o Senhor é a palavra. Enche esse lugar da tua palavra, do teu espírito. Enche as nossas vidas, nossa mente, nosso coração da tua presença, da tua vontade, do teu querer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Todos bem? Amém? Firmes? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler essas duas referências para a base do nosso sermão, da ministração da palavra do Senhor nessa noite. Eclesiastes capítulo 3, deixa aberto. Também o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 41. Amém? Nós estamos ministrando uma série, começamos no domingo passado, Viva o Hoje. O Senhor vai nos levar, pela palavra de Deus, a um entendimento, a um discernimento, a um conhecimento e também a uma graça, né? De medida, de maturidade, de entendimento na palavra do Senhor e na sua obra, e como Ele está trabalhando, né, em diárias. O Senhor faz uma boa obra em diárias. Amém, irmãos? O Senhor sempre fazendo diária na nossa vida. Amém, queridos? Do nascer do sol ao pôr do sol, o hoje, o Senhor está fazendo uma boa obra. Amém, queridos? Aleluia. O sermão de hoje é: quantas milhas você já caminhou hoje? Quantas milhas você já caminhou hoje? Quem aqui tem dificuldade de acordar às 6 horas e caminhar? Levante a mão. Setembro está chegando, viu, irmãos? O irmão me chamou por desafio. Falou que setembro a minha vida vai mudar. Para fazer exercício, caminhar, tal. Dificuldade, veja bem, caminhar. Mas o interessante que eu quero levar vocês a refletir hoje é que nós já começamos uma caminhada, uma jornada. E cada dia tem um percurso. Amém, irmãos? E que nessa noite você possa refletir em que direção você está indo, até onde você já chegou. Eu gostaria de levar você pela palavra de Deus a refletir
quantas milhas você já caminhou hoje? Amém? Vamos lá em Eclesiastes capítulo 3, versículos 1, a partir do versículo 1 ao 17, é um texto maravilhoso. Ele diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. Olha só, versículo 9. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. O que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio. Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Amém, irmãos? Vamos lá agora para Mateus capítulo 5, versículo 41. É o sermão de Jesus, e nesse trecho ele dá umas palavras práticas, uma revelação profunda para a vida do homem. E uma frase de Jesus aqui no versículo 41, Mateus 5, quem encontrou, diga amém. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Amém, irmãos? Olha só, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Amém, queridos? Aleluia. Para você refletir, o que o homem pode viver entre o berço e o túmulo? Quando a gente vai no cemitério, a gente vê muitas lápides, túmulos e o silêncio. Porque se você ouvir algum barulho, né? Mas é interessante porque nas lápides é padrão. Na identificação tem o nome da pessoa e tem lá, né, uma estrelinha que indica o nascimento da pessoa. E aí vem um tracinho e depois uma cruz, que indica o falecimento, o dia da morte e o dia que essa pessoa veio para o túmulo. Então, entre o berço, nascimento, e o túmulo, tem um tracinho. E o que nós podemos viver nesse tracinho de tempo? O que nós podemos viver? Nós vamos
passar a vida, o tempo buscando sentido. E vamos ser arrastados para tentar produzir algo que fique, sabe, permanente. E nós vamos ter numa dinâmica da vida, vamos errar, vamos acertar, vamos errar de novo, e o tempo vai passar, e a gente percebe que parece que tem gente que tem menos tempo, parece que tem gente que vive mais, e eu gostaria de chamar você, sabe, para pensar um pouco comigo. E aí, eu queria refletir com você nesse texto que nós lemos, e eu queria fazer uma comparação entre os dois textos. E aí você vai entender. Eu pensando, Jesus, ele fala que se alguém forçar um judeu, naquela época, a caminhar 1 milha, Jesus disse que ele devia caminhar 2 milhas. E eu quero ter a liberdade aqui de falar que tem pessoas que estão caminhando apenas meia milha. Aí tem pessoas que estão caminhando na vida a 1ª milha. E tem pessoas que estão caminhando a 2ª milha na vida. E eu queria que você entendesse que é agora, é hoje. Quando o sol nasce e ele se põe, você tem um período, você tem um tempo, uma ocasião. E é um tempo determinado. E eu queria que você refletisse comigo nesse sentido. Em cada dia que passa na sua vida, em que milha você está? Até quanto você já caminhou? E eu queria te falar uma verdade aqui que eu entendo nesse primeiro trecho de Eclesiastes 3, 1 a 8. É a seguinte: não pare na meia milha, não fique na meia vida. Como assim? Eu vou ler de novo para você, o texto diz assim, ó: para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. É tempo de semear e é tempo de colher. Só para você entender. Como assim, pastor? Meia milha. É você que, irmão, ainda quer viver apenas a colheita. E de repente você ainda não sabe o preço do plantar. É você que está maravilhado, empolgado, porque houve um tempo de nascer. E você está empolgado. Você está tão empolgado, que você ainda nem refletiu que vai ter o tempo de morrer. A meia milha, me parece, irmão, que leva a gente a um estágio, a uma estação na vida, a uma parada na vida, em que a gente não avança para a 1ª milha e a gente fica pela meia vida, pela metade do percurso. Porque nós ainda não calculamos, nós ainda não chegamos a um entendimento, a um significado, a uma responsabilidade, a um sacrifício de uma vida inteira. Esse, sabe, irmãos, é a estação, a parada em que podemos ficar buscando exclusivamente apenas os meus direitos, as minhas sensações, os meus prazeres. É um viver superficial, infantil. É uma vida que começa no berço, mas que fica
no berço, porque fica infantilizada, fica viciada. Você experimenta o prazer, você experimenta o receber, você experimenta o que é bom, e você fica chapado nisso, e você acha então que a vida é só isso. E você vai criando, sabe, um estado de que a vida é isso. Você está em busca das sensações, e você bate no peito dizendo, é meu direito. Um exemplo, uma criança quando nasce numa família, ela experimenta sensações. É o leite, é a mamadeira, quentinha ou fria, ela está sentindo quente ou frio, ela sente o toque do pai, da mãe, sensações. E conforme essas sensações, ela vai se confortando, se viciando nisso, e ela não tem dever nenhum. Essa criança não tem obrigação nenhuma ainda. Ela só tem direitos. Direitos. Inclusive, fizeram uma cartilha no nosso país para dar direitos para as nossas crianças. Só tem direitos. Não tem nenhuma obrigação. Até para respirar é automático nela. Ela não faz esforço para respirar. Entende, irmãos? Não pare na meia milha, não fique na meia vida. O texto leva a gente, tempo de chorar, tempo de rir. E aí, irmão, você acha que a sua vida é fazer recortes só de rir. E você não consegue processar direito o tempo de chorar. Você acha que a vida é só ganhar, e você vicia no só ganhar, e você ainda não entendeu, não compreendeu a completude de também entender, processar o tempo de perder. De vez em quando, eu pego o Ian e a gente vai brincar de bola ali dentro do apartamento. E a gente fica batendo bola. E o menino está bom de bola, está chutando forte. Só não tem direção, mas está chutando forte. E fica. E de vez em quando eu falo com ele. Aí a gente brinca de quem fizer 10, primeiro ganha. Então eu chuto nele, se ele defende, eu faço gol, ele chuta em mim. Ele está aí? Cadê o Ian? Vem para dentro, menino. Tá na porta? E aí, ele ganha. É que eu ia falar aqui, que ele tem a sensação que está sempre ganhando, entendeu, irmão? Mas o menino está ficando bom. E tem hora que eu tento defender a bola mesmo e não consigo. E ele faz gol de verdade, né? E ele ganha. Quando, irmão, eu experimento ele perder, que aí eu ataco com mais habilidade, porque eu tenho habilidade. Eu ataco, mostro minhas habilidades, faço ele perder. Esse menino se joga no chão e faz. Pai, você é meu pai! Você é meu pai! Tipo assim, você não podia deixar eu perder. E aí, eu tenho ensinado ele esses dias. Filho, a gente tem que aprender a perder. Tenho que aprender a perder, filho. E eu falei bem assim, um dos argumentos que eu usei assim, filho, você vai para ganhar, mas se você não tiver a alegria de ganhar, tenha a alegria de perder. Porque quando você perder, filho, alguém que está próximo de você vai ganhar no seu lugar. E você precisa aprender a se alegrar pelo outro que ganhou. Sabe, irmãos, já experimentou esse entendimento? Tudo bem, se eu perder, se um outro ganhar. Por que esse pensamento, essa fixação hedonista, egoísta, de que sempre você tem que ganhar, irmão?
Você já prestou atenção que o dia que você perder, é um outro que está ganhando? E com mérito, ou com sorte, tudo bem. Entendeu, irmãos? O que eu quero dizer é isso. A gente vai se concentrando, irmão, numa meia vida, numa meia milha. Só que, meu irmão, não dá para ignorar. Não dá para ignorar, irmão. Assim como a gente tem um tempo determinado, irmão, para ficar no berço, para sentir, para ter todos os direitos, para ter gente cuidando de você, não dá para ignorar. O berço vai ficando pequeno. Amém, irmãos? O berço vai ficando pequeno e você vai crescendo. Eu te pergunto, irmão, você cresceu? Você já percebeu que o berço não dá mais? Porque não dá mais para ignorar. Como diz o sábio, ele diz, olha, eu vi que no mundo tem injustiças, tem impiedade. Eu vi, meu irmão, qual é o esforço do trabalho, do trabalhador. Entende? Você treina. E aí você fala, papai, eu vou chegar em primeiro. E aí quando você percebe, tem alguém mais rápido, que numa vez chegou primeiro. E você ficou por último, ficou pelo caminho. Entende, irmãos? Não dá para ignorar, queridos. É por isso que a palavra de Deus está dizendo, escuta, Deus colocou um tempo, e para cada tempo tem um propósito. Então tem um tempo para isso, um tempo para isso daqui. Amém, irmãos? Muitas pessoas querem caminhar apenas nessa meia milha. Querem só riso e não as lágrimas. Eu já vi irmãos que não sabe rir. Entendeu, irmãos? Não sabe rir. Eu postei um vídeo essa semana, eu achei tão engraçado, eu ficava repetindo o vídeo e rindo toda vez. É uma mulher que vai no mercado e ela vai comprar as coisas do mercado. Chega lá o cartão de crédito, não tem crédito. E ela chega bem, fui no mercado. Fui comprar as coisas lá, passei o cartão e não tinha crédito. E ela dá risada. Aí ele fala assim, aí eu deixei as coisas no cantinho lá e falei para a moça do caixa que eu ia voltar para pegar as coisas. E o marido pergunta para ela, e aí, você vai lá, você voltou? Você, não. Aí o marido, por quê? Porque eu não tenho dinheiro. E ela ri. Então, assim, a gente não sabe, irmãos, processar esse outro tempo, que parece que é um contratempo para a gente. E deixa eu te falar, talvez a sua caminhada é de uma vida que ainda fica no berço. Ela ainda é superficial, ela é egoísta, ela é hedonista, ela está à procura só de prazer, só dos seus direitos, superficial, onde só se valoriza o prazer e se nega a realidade dura da vida. Amém, irmãos? E sabe o que acontece? A gente fica frustrado, a gente fica vazio, a gente fica sem sentido. Por quê? Porque faz parte da vida o tempo de rir, o tempo de chorar, o tempo de nascer e o tempo de morrer, o tempo de ganhar e o tempo de perder. Amém, irmãos? Será que você ainda está vivendo essa meia milha? Emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente? Você ainda vive no presente, no hoje, um passado não resolvido, porque você ainda não consegue processar um perdão para o seu pai, para a sua mãe,
porque eles deixou de lhe dar o que lhe era direito. Você teve faltas, e você não conseguiu aprender a processar as faltas, porque você achava ou acha que a vida é só ganhar, é só receber. Você é viciado na alegria de receber, e você ainda não conseguiu chegar numa felicidade maior, numa alegria maior, de que é dar. Receber é bom demais, mas se doar, você ainda não tem essa maturidade. Vou te dar um exemplo. Vamos lá em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 13. Eu quero pegar essa parábola de Jesus, lá no capítulo 15 de Lucas, versículos 11 a 13. Você só tem buscado o que te agrada, e você fica fazendo da sua vida um castelinho de areia, e você não percebe que você está na beira do mar, na beira do vento, na beira da onda, e quando vem a onda, e quando vem o mar, derruba todo o teu castelinho de areia. Você tem buscado só o que te agrada, e você não consegue processar aquilo que parece desagradável. Você não tem enfrentado o todo da vida com maturidade. Você tem sido como criança. Só quer os seus direitos, só quer as suas sensações, só quer o que te agrada, só quer, sabe, isso. Eu vou te dar um exemplo de um filho. Ele é conhecido como filho pródigo nessa parábola. E ele tem um momento que, embora tenha crescido, né, nessa parábola de Jesus, esse filho, ele vai para o pai e pede os direitos que ele tem. E esse filho pródigo, ele é inconsequente, ele é irresponsável, ele é imaturo. Ele é filho, mas ainda tem mente de criança. A vida dele ainda está no berço. E eu quero ler para você esse trecho de Lucas 15, 11 a 13. Quem encontrou, diga amém. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Amém, irmãos? Até aí. Olha só. É o caso que eu estou te dizendo. Você quer só os seus direitos, a sua parte, e assim como esse filho, que embora seja filho desse pai, ele olha para o pai e diz: olha, eu tenho direitos e eu exijo eles. E ele sai. E aí ele vai gastar tudo que ele tem. Essa vida é a vida que fica no berço. Agora eu quero te levar para uma realidade, para um entendimento que ele teve, que eu falo que é ele saindo da meia milha para a primeira milha. É onde cai a ficha, a realidade de que a vida tem necessidades, ela tem tempo. E aqui, lá no versículo 14 a 18, eu quero ler para você. Olha o que acontece. No versículo 14 a seguir vai dizer: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região.
e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, amém, irmãos? Ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Amém, irmãos? Então veja bem, irmãos. O dia mal chega, o boleto chega, e a gente precisa caminhar até a primeira milha. E eu quero te levar à primeira milha. E o segundo ponto aqui é: não pare também na primeira milha. Porque talvez você está parado na meia milha. E agora, a vida está te levando, irmão. Sabe? Sem você querer chorar, você chora. Sem você querer perder, você perde. E eu não sei quanto tempo isso vai levar. Mas você precisa sair do berço. Você precisa caminhar mais um pouco. E quando você chegar nesse lugar que eu chamo de primeira milha, que você pode caminhar, meu irmão, no dia de hoje, e isso é hoje, irmão, não leva um percurso não, calcula, dentro do teu hoje, você caminhou meia milha, você só quis tudo do seu jeito, tudo que lhe agradava, ou hoje, no dia de hoje, você conseguiu chegar na primeira milha. E a primeira milha aqui, meu irmão, é aquela que fica no túmulo. Preste bem atenção, irmão. Como assim, pastor? Eu saí de uma vida infantil, eu agora estou compreendendo que a vida deve ser inteira, eu estou ganhando maturidade, entendimento, eu agora sou uma pessoa responsável. Eu não estou vivendo mais agora para o meu prazer, mas agora eu estou responsável por uma família, eu tenho filhos, eu trabalho para poder ter meu sustento, eu trabalho dignamente, eu me esforço, eu suo mesmo, estou suando debaixo desse sol e recebo com mérito aquilo que é de recompensa do meu esforço. Bem-vindo à primeira milha. Só que deixa eu te falar, essa primeira milha, você não pode parar nela. Por quê? Porque essa primeira milha vai chegar no túmulo. É uma vida que fica no túmulo. Como assim? Pois é, você vai passar anos e anos trabalhando, se esforçando, disciplinado, tendo compreensão e até sabedoria, entendimento para viver. Top. Você vai receber muita alegria pelo esforço que você fez. Você vai entender que se você se esforçar, você vai ter uma recompensa. Tudo isso parece uma vida que é inteira. Mas será que está completa? Será que está com plenitude? Porque essa vida vai parar no túmulo. Vai parar no túmulo. Deixa eu te dar um exemplo. Tem gente que trabalha muito, que se esforçou demais, e não só eles, mas seus pais, e eles alcançaram o topo do mundo, e eles têm tudo que você pensar, e eu vou te falar, fizeram de maneira honesta, trabalharam muito, hoje estão desfrutando, só que é o seguinte, tem um tempo de nascer, mas tem um tempo de morrer. E o maior desespero de quem chega no topo do mundo, onde não tem falta mais de nada, é o desespero de saber que o tempo de morrer está chegando. E isso não muda. Todo o recurso que ele tem, toda a honra que ele tem, todo o mérito que ele alcançou, toda a disciplina, todos os diplomas, a conta farta, a reputação, um homem, sabe, inesquecível, ele vai ficar no túmulo.
Não pare na vida que para no túmulo. Olha para o seu irmão, diga para ele, não pare na vida que para no túmulo. Olha o que diz Eclesiastes 3, 9 a 13 diz, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Que pergunta maravilhosa. O sábio está perguntando. Ele está dizendo, tem um tempo para isso, tempo. Aí, irmão, a reflexão dele vai logo para assim, será que compensa? Como que a gente tira uma recompensa do tempo? Porque se tem tempo de nascer, de tempo de morrer. Mas então, até morrer, o que compensa? Aí ele faz uma pergunta. Você tem que trabalhar, porque não vai ter como. Não vai cair do céu as coisas, seu pai e sua mãe vão morrer, o recurso vai acabar, você tem que dar conta de você mesmo. Beleza, você chegou na primeira milha, então você está fazendo, você está se esforçando, aí ele vai perguntar, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? E você ganha todo dia, e você trabalha todo dia, e você trabalha toda semana, e todo mês, e aí chega o recurso, chega o salário, e vai mais um mês, e vai mais um ano, e vai mais uma década, e mais chega a aposentadoria, você não tem mais força para trabalhar, nem vigor, então agora você é recompensado pelo esforço que você fez lá atrás, e aí você tem um recurso lá de aposentadoria. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Porque um dia vai chegar o último fôlego. E tudo o que eu fiz compensou? Sim. Mesmo assim, a vida está passando. Mesmo assim, o túmulo está chegando. Olha o que diz o versículo 10. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. É isso, irmão, que estamos refletindo. No tempo que se chama hoje. Você está fazendo pelo menos, a primeira milha. Você está fazendo o seu dever, porque se a meia milha é eu viver pelos meus direitos, é eu me movimentar atrás dos meus direitos, bem-vindo à primeira milha. Você vai além dos seus direitos. Agora você compreende que você é responsável, que você tem deveres para fazer. E isso é maravilhoso. Vamos aplaudir os que estão na meia milha. Pode aplaudir. Faz parte da vida. Só não pode morrer na meia milha. Agora vamos aplaudir os que chegaram na primeira milha. Pessoas que amadureceram, pessoas que se posicionaram na vida, estão fazendo acontecer, amém, irmãos? Glória a Deus. Quem já chegou na primeira milha, irmão? Quem já amadureceu um pouquinho? Quem já é responsável por alguém e está vivendo nos seus deveres? Sim ou não, irmãos? E bem-vindo à vida adulta, né? Cadê o Felipe? Felipe está dentro de casa. Está lá fora também? Está chegando os 25 anos e lá a gente fala, né? Filho lá em casa, chegou nos 25, vaza. Eu estou doidinho para ir no apartamento do Felipe. Nas coisas dele. Fora de casa. Eu quero ver como é que ele cuida da casa. Vai chegar o momento dos deveres. Amém, irmãos? E eu falei, Felipe, acha uma nega para você, meu irmão. É bom demais, irmão, envelhecer ao lado de alguém. Processar a vida e o tempo ao lado de alguém, irmão. É maravilhoso isso. Fica sozinho não. Diga para o seu irmão, fica sozinho não. Não é bom ficar sozinho. Amém, irmãos? Amém, irmãs?
Tá difícil achar irmão na igreja, viu? Tá difícil achar irmã na igreja. Você que pensa que tá difícil. E aí, irmão, chega o tempo dos deveres. Não é? Se tornar responsável. Pelo menos responsável por si mesmo. Porque meus pais eram os responsáveis por mim. Aí eu cresço e agora aprendi que eu preciso ser responsável por mim mesmo. E daqui a pouquinho eu caso e agora sou responsável pela minha esposa e pelos filhos que Deus pode me dar. E eu agora tenho o dever de buscar recurso, mantimento, condições. Glória a Deus! Que maravilha! Você está tendo saúde, você está saindo no sol, você está trabalhando no dia, e a colheita chega, e o salário chega, e você com responsabilidade vai pagando o que precisa pagar, e fazendo oração, para sobrar um pouquinho. Bem-vindo à primeira milha. E você está ficando bom, você está ficando maduro, responsável, as pessoas te respeitam. Você não é mais uma criança, que de repente nem é vista, nem notada. Agora você é alguém que se posicionou na sociedade, você é alguém que influencia, você é alguém que corre atrás e recebe com mérito, com honra, pelo trabalho. Mas o sábio está perguntando, o que ganha o trabalhador? Olha o que o versículo 12 diz: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Alegrias simples da vida, irmão. Privilégio de você poder ter saúde, trabalhar e voltar para descansar num cantinho seu. Aplauda Jesus, Ele está fazendo isso na sua vida. Poder comer, irmão. Quem gosta de comer? Quem tem alegria de comer? Só tem uma alegria maior do que comer, irmão. Comer de novo. Isso é uma bênção. Sabe por quê, irmão? Você sabe quando você fica doente. Você não consegue se alimentar. Não, eu estou falando que você fica doente. Às vezes, meu irmão, você não consegue se alimentar, ou você tem uma restrição, né? E aí você não come as coisas que você queria comer. Você tem que comer umas coisas, brócolis, verdura, não é? Meu irmão, é bom demais comer, é bom demais beber, amém, irmãos? Bebida boa, amém, irmãos? É bom demais, irmão, você ter saúde, ser recompensado pelo seu trabalho. A Bíblia diz que isso é um presente de Deus debaixo desse sol. Tem muita gente na UTI, irmão, bebendo pelo tubo, respirando pela máquina. E você está podendo, irmão, andar, correr, rir, chorar. Tem gente que está no túmulo, não pode mais nem chorar, não pode mais nem... Não pode mais, irmão. Essa é a estação ou sensação de vida inteira, onde você se esforçou, fez o seu dever e até alcançou muitas recompensas, mas não é completa, não é plena, não alcançou a vida eterna. Por quê, irmãos? Porque essa vida é uma existência. É a vida que fica no túmulo. Eu já acompanhei muitos funerais, e eu já ouvi tanta coisa boa de defuntos. Um homem honrado, um marido maravilhoso,
E a gente fica chorando, e a gente fica sentindo, e a gente vai, pelo menos com aquele corpo, com o caixão, até a sepultura. É até ali que a gente vai. Uma boa reputação, um bom profissional, um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma mulher honrada, um bom filho. Só que fica no túmulo. Aqui o homem amadurece, entende que a vida tem ciclos, que há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de trabalhar, tempo de descansar. Tem gente endoidado para trabalhar. Aí, irmão, está começando a pifar, vai passar uns dias de férias na UTI. Quando ele consegue sair de lá, irmão, agora vamos tirar férias. Agora vamos devagar um pouquinho. Agora vamos descansar um pouquinho. Com choro, com enfermidade, você tem que aprender o valor da saúde, dos seus limites, do equilíbrio. É a caminhada da responsabilidade, do trabalhar, do cumprir tarefas, cuidar da família, viver com equilíbrio, mas ainda está dentro da lógica do mérito e da retribuição. Eu faço para receber, cumpro porque eu devo. Porque também, se eu não fizer, não tem alguém que faça por mim. E quando você faz, você precisa exigir o mérito, a recompensa. Bem-vindo à primeira milha. É uma vida correta, mas ainda ordinária, dentro do esperado. Muitos cristãos vivem apenas nessa primeira milha, fazem o certo, mas ainda limitados ao senso de dever ou de recompensa apenas. Você faz porque você vai ter uma recompensa. Essa vida fica no túmulo. É a vida de tipo de empregado. E eu vou te dar um exemplo no outro irmão, que é o irmão mais velho do filho pródigo, na parábola de Jesus. Abra comigo lá em Lucas capítulo 15, 24 a 29. Ou você ainda tem mente de criança, fica no berço. E eu estou te falando dentro de 24 horas, irmão. O que você está fazendo, o que você está vivendo, está te indicando se você está na meia milha, se é tudo só para você, e você briga, você fica nervoso, você rebate, você fica injuriado, injustiçado. Você é infantil. Você acha que as pessoas que têm que fazer por você. Você é filho, mas ainda não cresceu. Você ainda vive para os seus prazeres, para os seus direitos, para as suas vontades. Sua mente ainda é de criança. Você é filho, diga para o seu irmão, você é filho, mas ainda é criança. Agora eu quero te falar dessa outra fase, a primeira milha. Você amadureceu, você cresceu, você se tornou responsável. Nossa, quantos resultados na sua vida. Você é filho, mas ainda tem mente de empregado, porque você acha que a vida tem que te retribuir, tem que ser recompensado, tem que aplaudir. Você vai exigir os seus direitos, porque você está fazendo e está pagando os seus deveres. Deixa eu te falar, a vida ficou pequena ainda. E é por isso que ela termina no túmulo. Lá em Lucas 15, 24, 29, vai dizer, olha só, irmãos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O pai disse, e começaram a festejar. Aí o irmão mais velho disse, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira
e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um empregado, um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci suas ordens. Fiz por merecer. Nunca desobedeci uma ordem sua, pai. Trabalho que nem aqui um condenado. Esse teu filho mais novo, irresponsável, pegou tudo que tinha, gastou, e agora o senhor recebe ele desse jeito? O novilho gordo, pai. O melhor do campo, eu estou trabalhando que nem um condenado para esses boi engordar. O senhor vai lá e mata o boi para ele. Olha o que eu estou fazendo todo dia. Olha o meu esforço. Olha, pai, eu estou te obedecendo, eu estou cumprindo as regras, eu estou fazendo e cumprindo as metas. Ele se irou, irmão. Ele não conseguiu encontrar a identidade do coração do pai. Diga para mim, irmão, que milha esse pai está? Que milha esse filho mais velho está? Ele diz: mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Esse é filho, irmão, mas ainda tem mente de empregado, mente de escravo. Ele acha que é a recompensa. Cadê a minha recompensa? Eu fui obediente, eu sou mais velho, eu envelheci. Cadê a minha recompensa? Do tipo assim, irmão, cadê a vida eterna? Se ela vai parar no túmulo. Para encerrar, irmãos, eu queria que a cada dia da sua vida você pudesse, irmão, caminhar a segunda milha. Prossiga na segunda milha, além da lei, além do dever. Essa é do Espírito. Essa é para gente que já nasceu e que já morreu, porque sabe que termina no túmulo, mas não termina lá. Quem entende que a vida não é só isso. Amém, queridos? Que não é só mérito e retribuição, porque você é filho, irmão. E se você entender essa relação, você pode ser filho infantil e nunca compreender seu pai, o pai do céu. Você pode ser um filho cheio de regra, religioso, se esforça, busca, cumpre as regras e tudo mais, mas você ainda coloca Deus na parede dizendo: cadê? Como é que eu posso, Senhor, ter tempo de chorar? Por que, Senhor? Por que isso comigo? Por que essa enfermidade? Por que essa perca? Por que esse luto? Por que essa injustiça? Cadê, Deus? Eu orei, cadê a resposta? Eu jejuei, cadê? Eu fiz, eu obedeci ao Senhor, e agora eu tenho crédito. Cadê minha recompensa? Se você for filho de Deus com essa mente, irmão, bem-vindo, você está na primeira milha. Mas Jesus te convida a andar a segunda milha. Amém, irmãos? A lei dizia o seguinte: os romanos tinham sobre os judeus que qualquer soldado ou junta de soldados militares que chegavam em qualquer lugar das aldeias em Israel, em qualquer um que estivesse do lado, se o soldado mandasse: ei, você, para tudo aí que você está fazendo e leve as minhas cargas, a minha bagagem. Era a lei de Roma sobre Israel. Um judeu tinha que parar tudo. Ele estava lá com a esposa, com os filhos, sabe, irmão, de descanso. Ele tinha que parar tudo e pegar as bagagens daquele soldado romano que fazia eles de escravo. E isso era terrível para um judeu. Ele ser obrigado. Isso era humilhante para um judeu. E ele tinha que caminhar 1 milha. Quando chegava na 1 milha dele,
Eu acredito que muitos judeus jogavam a bagagem dizendo assim: cumprir a lei, cumprir o dever, dane-se. O guarda romano, todo orgulhoso, o homem, tudo enfesado, e aí Jesus dá o toque para ele: se alguém te convidar a andar 1 milha, vá até 2. Vá além do dever, vai além da lei. E aí, meu irmão, quando a gente passa da lei, vem uma medida que é chamada do Espírito. É da voluntariedade, é da generosidade. De tal forma que a minha generosidade constrangeria o meu inimigo. E o meu inimigo poderia refletir na sua posição de orgulho, na sua vida. Entende, irmãos? Versículos 14 vai dizer, de Eclesiastes 3: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, a isso nada se pode acrescentar, disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens temam, aquilo que é já foi, o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. Viu aí, irmãos? No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Tem gente oprimida a gente, tem tudo, irmão. O inimigo que ainda está oprimindo a gente. Pensei comigo mesmo: o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. Justo. O justo é aquele que foi justificado. Ele está recebendo o que ele não merece, pois pelo pecado nós merecemos a morte. Então vem a graça, o conhecimento do filho maduro, do filho que é paternal, é pai e filho. Esse Espírito está sobre nós, irmãos. E é nesse Espírito que Ele nos convida a caminhar uma jornada, mesmo agora, sabendo que meu corpo vai ficar no túmulo. Pelo Espírito Santo em mim, eu posso viver uma vida eterna. Amém, irmãos? Desfrutando da vida eterna. Amém, queridos? Aleluia. É uma vida que vai para além do túmulo. A morte não pode tragar. Amém, irmãos? É a vida do amor, da natureza divina. É a vida que fica eterna. É a vida que ressuscita do túmulo. Jesus ressuscitou do túmulo. E essa vida ressurreta no Espírito agora se tornou um Espírito vivificante. E vive em cada crente. E nós somos convidados a ir além. Amém, queridos? Aleluia. Na 2ª milha, o cristão entra na dimensão do extraordinário. Ele não age por obrigação, mas por altruísmo, por amor, por entrega, por doação. Se você já é experimentado na alegria de receber, experimente a felicidade, a plenitude de se doar, de se dar. Ele não busca méritos, mas expressa a natureza divina. O amor que dá sem esperar, que serve além do necessário, que perdoa, que abençoa até os seus inimigos. É uma vida de ressurreta, é uma vida ressurreta. Amém, irmãos? A 2ª milha é onde os discípulos verdadeiramente revelam Cristo. Não é mais você, irmão, é Cristo em você, a esperança da glória, a esperança da vida eterna. Amém, irmãos? É onde o mundo vê a diferença, porque você não é mais humano, meramente humano, você agora é espiritual, você agora tem vida eterna. É esse filho com mente de filho, irmão. Não é um filho com mente de criança, não é um filho com mente de empregado ou de escravo, é um filho com mente de filho. Alguém que sabe quem é o Pai, a identidade do Pai, a natureza do Pai. Ele amadurece, ele vai para a plenitude, ele fica igual ao Pai. Amém, irmãos? É o tipo de vida de filho maduro, de filho paterno, de filho que agora amadureceu e agora é responsável como um pai. Essa é a identidade da natureza, onde os filhos
e pai se identificam, se unem à imagem perfeita. Não é recompensado por interesses ou por méritos, irmãos. É herança, é natureza de relacionamento, é identidade e semelhança de essência de natureza. É o filho se parecendo com o pai. Você pode ser um filho que se parece com uma criança. Você pode ser o filho que se parece com um empregado, com um escravo. Ou você pode se tornar o filho que se parece com o pai. Fique de pé. Resumindo, irmão, a meia milha, a sua vida ainda é egoísta. Calcule, irmão, o que você tem feito no hoje, só para você. Tudo gira em torno de você. Todo dia você está caminhando só meia milha. Você é um cara responsável. Você está entregando a vida, está suando, está correndo atrás. Aí chega no final do dia, você vai descansar aliviado. Você fez seu dever. Top. Chegou na primeira milha. Amém, irmãos? Só que ela ainda fica no túmulo. A segunda milha é a vida do amor, do extraordinário. Uma necessidade veio para você. Você serve e você ainda vai além. Você ainda dá mais. Amém, queridos? Por quê, irmão? Porque eu vi meu pai. Ele faz isso por mim, então eu faço isso pelo meu próximo. Amém, igreja? Aleluia. Em qual milha você está caminhando? Cada dia que levanta, irmão. Cada dia que se encerra. Você está mais longe do berço, mas você está mais perto do túmulo. Agora deixa eu te falar. Se você encontrar Jesus, o juízo, a morte, ela vai vir. Aí esse tempo de morrer vai ser antecipado. Porque você vai viver no juízo de Deus. E no juízo de Deus você ganha misericórdia e justiça. E agora você tem uma vida espiritual, uma vida nova. É por isso que Jesus falou que a gente tem que nascer de novo. Amém, irmãos? É necessário nascer de novo. Para nascer de novo, irmão, a gente precisa aceitar morrer primeiro. Quem já aceitou morrer aí? Tá tudo bem a morte, irmão? Tá tudo kit? Você sabe que isso é diário, irmão? Isso é diário. Tome a sua cruz. Na versão de hoje seria assim: negue-se a si mesmo, tome o seu caixão e me siga. Amém, irmãos? Jesus andando comigo, eu no caixão, mortinho para mim mesmo, para as minhas vontades, para os meus direitos, meus deveres, entregando tudo e fazendo a vida da vontade dele igualzinho a ele. Amém, irmãos? Caminhando a segunda milha, rindo que nem a irmã que vai no mercado sem dinheiro. Amém, irmãos? Aleluia. Fecha os teus olhos. Santo é o Senhor. O tempo passa, né, irmãos? Meu Deus. Ora por mim, irmãos. Ai, Suelane, você atrasou o culto, Suelane. Brincadeira. Fecha os teus olhos por um pouquinho. Meu irmão, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Cante ao Senhor. Vamos cantar. Respira aí, irmão. Respira. É de graça. Respira, irmão. É de graça. Respira. O primeiro fôlego da sua vida, lá ainda no ventre da sua mãe, foi marcado com o selo misericórdia. E até você chegar no último, o último fôlego é marcado pelo juízo. Nesse tracinho entre a misericórdia e o juízo, irmão. O que você vai dar para Deus? Você tem pensado muito aqui. Você não está conseguindo perdoar e deixar o passado para trás. Deixa eu te falar, o túmulo está chegando. Se acerte.
É tempo de amar. Tem tempo de odiar, mas tem tempo de amar. Deus tem te dado tempo. Vamos caminhar com Ele a segunda milha. Vamos entrar numa vida que vai além da morte. Vamos entrar numa vida extraordinária. Uma vida onde nós entregamos a nossa vontade. E a vontade que é agradável, que é boa, que é perfeita, a imagem perfeita do Pai aparece em nós. Aleluia! Santo Espírito. Esse pai homem, essa mulher que ainda está com mente de empregado, mente de escravo, exigindo, Senhor, exigindo, depois dos seus deveres, a recompensa, o elogio, o reconhecimento. Senhor, esse que já recebeu o reconhecimento, esse que está alegre porque tem a recompensa, mas ainda, Pai, não se resolveu, porque a vida está acabando, e ele ainda não tem esperança, ele ainda não tem fé, ele ainda não sabe como é a vida no túmulo. Abre teu coração para aquele que foi para o túmulo, ficou 3 dias lá, mas depois do 3º dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A vida eterna é Ele. Para onde você pode ir? Para onde você pode se esconder? Se só Ele tem vida, tem palavra de vida eterna. Recebe Jesus, recebe aquele que é Espírito vivificante. Vá além da lei, viva no Espírito, ande no Espírito, frutifique no Espírito. Quero te pedir, Santo Espírito, enche a nossa vida, da vida do Espírito, da vida eterna. Oh, vida, amor, paz, alegria, paciência, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Xalabá, seremaramanás. Faça a nossa vida frutificar no Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, receba a palavra. Seja livre na palavra, seja liberto na palavra, seja perdoado na palavra, seja cheio da palavra. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a viver um dia de cada vez. Nos dá o privilégio, Pai, de andar na segunda milha todo dia da nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sair da primeira milha. Nos ajuda, Senhor, a sair do berço. Nos ajuda, Senhor, a sair do túmulo, a ter uma vida eterna, uma vida que não morre. Santo Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Dá um abraço em você assim, ó. Tenha uma certeza, deixa eu te dizer. Você é filho de Deus. Você tem heranças. Você tem semelhanças com Ele. Amém? Agora, meu irmão, você precisa resolver. Será que você ainda é criança? Será que você ainda pensa como empregado, que essa relação com Deus é de empregado, irmão? Você não consegue reconhecer o valor do seu irmão, o irmão mais novo? Ou será que seu coração está se parecendo com o dele?
Você está atingindo a 2ª milha. Que a sua vida frutifique. Na meia milha, você encontre Ele. Na 1ª milha, você encontre Ele. Ele vai te levar para uma vida no Espírito. Uma vida que vai além do túmulo. Uma vida ressurreta, de natureza divina. Não é mais humana somente. É humana e divina. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida, receba a palavra de Deus. Boa semana para vocês. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Dá um abraço nesse irmão. Deus abençoe a todos.